Boa noite, gente. Boa noite. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a criação do homem, sabe? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, mas também se vocês não prestarem da primeira, vocês podem ouvir de novo, viu? É o seguinte, quando Deus criou o céu, a terra e o mar, Ele também criou na terra, Ele criou o homem e a mulher. Está escrito em Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E disse: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Então, gente, pense bem, vamos conversando assim à medida que eu for lendo os versículos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Que coisa fantástica! Que privilégio, meu Deus, tivemos. Então, e ele disse que o homem ia dominar sobre tudo, né? Mas aí houve a queda, que todo mundo sabe, né? Desde criancinha, que Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim, isso até criança sabe. Pois bem, e aí eu queria dizer para vocês o seguinte: quando passamos na rua, em qualquer lugar, que a gente vê um ser humano caído, sujo, barbudo, cabeludo, sabe? Jogado na sarjeta, né, que a gente fala. Olha, gente, aquele ser foi criado à imagem e semelhança de Deus, sabe? Mas o pecado dominou essa pessoa de tal forma que ela fica naquela situação. Mas acontece que muitos dão a volta por cima. Não são eles que dão a volta por cima, não. Porque quando a pessoa está nessa situação, jogada na sarjeta, ela não tem força para sair de lá, não. Ela não tem. Então, ela precisa de pessoas que se compadeçam, não é? Principalmente, assim, um grupo, porque uma pessoa sozinha é difícil. Porque, às vezes, ela está dominada pelo maligno, viu? Não estou falando que estão dominados, não, mas alguns estão. E aí você pergunta se pode orar por ele. Quando você começa a orar, ele se manifesta, sabe? Eu já passei por isso. E aí é muito complicado. É melhor que seja um grupo, nunca um sozinho. Jesus diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estará ali. Então é assim, uma pessoa sozinha não deve enfrentar isso, não. Viu? Bem, e aí Deus criou o homem e a mulher, né? E a mulher já estava embutida em Adão. Porque ele formou Adão do barro, soprou nas narinas de Adão e ele se tornou uma alma vivente. Depois, ele fez uma mulher com o osso que ele tirou da costela do homem.
Então ela já estava embutida. Aí eu gostaria, porque se eu for ler aqui, eu não dou conta, eu vou ter que fazer muito grande, eu acho cansativo vídeo grande. Vocês vão ler aí, Gênesis 1 a gente falou, Gênesis 2 a gente falou Gênesis 1 a gente falou da criação do homem e da mulher. Agora, Deus então manifestou a sua autoridade. Ele disse que do fruto, que eles poderiam comer todos os frutos que existiam no jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para eles comerem. Então aí vocês vão, um deverzinho de casa para vocês, vocês vão ler Gênesis 2, capítulo 16 e 17. Gênesis 2, capítulo 16 e 17. Sim, então Deus manifestou a autoridade dele assim, né? Falando, se comeres, morrereis. Aí o casal caiu, porque o casal deu ouvidos a um anjo caído. A Bíblia diz que ele era o querubim ungido. Era o nome dele, acho que era Lúcifer, que significa anjo de luz, e ele caiu e ficou sendo chamado de Satanás. E ele levou com ele 1/3 dos anjos que ele conseguiu enganar. Ele levou 1/3 com ele, que são os demônios, que ficam aí. Porque não é porque a pessoa fala, eu quero beber, eu vou beber. Ela pode até começar assim com uma rebeldia, mas para ela continuar e ficar presa naquilo, é um espírito maligno que prende. E depois, vocês vão ler a Eva, vocês vão ler 1 Timóteo 2, 13 e 14. Viu? Porque a Eva é que foi enganada, não foi o homem não. A Eva que foi enganada e caiu em transgressão. Então vocês vão ler 1 Timóteo 2, 13 e 14. Aí eu falei que eles deram ouvidos ao anjo caído, né? Vocês vão ler Gênesis 3 todo, porque eu tinha tantos versículos para me extrair, eu falei, pedi para ler tudo de uma vez, e é muito bom. O capítulo 3 de Gênesis é muito elucidativo. E aí, gente, eles foram expulsos do jardim, sabe? E eu acho que isso ainda está no capítulo 3. Eles foram expulsos do jardim, porque lá no jardim eles tinham tudo que era necessário para a saúde deles, né? Mas eles deram as costas para Deus e ouviram a Satanás. E por isso a queda. Bem, eles foram expulsos do jardim para irem com o suor do rosto deles, né, comerem o pão. E aí, Deus amou tanto essa criatura que ele fez, ele amou tanto, que ele prometeu que enviaria um Salvador. Enviaria um Salvador. Esse Salvador ia reconciliar os homens com Deus. E quem foi o Salvador? O Filho de Deus. O Filho unigênito de Deus. Porque na hora que, na cruz, quando Deus viu Jesus ali na cruz, é um sofrimento muito grande. Jesus também declamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele sentiu solidão, ele sentiu a ausência do Pai, mas ele precisava fazer isso para que nós fôssemos reconectados a Deus, né? Reconciliados com Deus. E então a morte de Jesus ali na cruz foi para perdoar os nossos pecados. Ele morreu, mas ele ressuscitou.
para a nossa justificação. Porque se ele só morresse, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Olha, Jesus, por exemplo, a gente ouve dizer, tem até uma música que fala assim: não foram os cravos que o prenderam na cruz, foram meus pecados que matou Jesus. Foi o meu pecado que matou Jesus. Então, se o nosso pecado matou Jesus, nós éramos culpados, né? Mas ele ressuscitou. Aí nós estamos livres, porque ele está vivo e voltará, viu? E aí, Jesus era um ser celestial. Quando ele nasceu aqui na Terra, que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, não é da Virgem Maria, quando ele nasceu aqui na Terra, ele se tornou homem, sabe? No céu ele tem um corpo de homem, porque vermes não comeram o corpo de Jesus, ele não tinha pecado. Ele levou os nossos, mas ele não tinha. Então, ele está lá com o corpo de homem. Ele é, portanto, um Deus homem. Porque quando ele vier nos buscar, a gente vai tê-lo como homem. E aí, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele deixou o seu lugar de glória no céu e veio a esse mundo, que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não é o mundo terra, mar, não. É o sistema do mundo que jaz no maligno, né? Ele sofreu demais. Jesus, prestem bem atenção nisso agora. Jesus encarnou. A Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, não é reencarnação. A reencarnação é coisa... Não tem muito tempo que surgiu essa doutrina de reencarnação. Não tem, não. Olha, que Jesus veio tem 2000 anos. E como sofreu, como sofreu. Os chicotes que açoitavam Jesus eram com pedras na ponta, afiadas, ossos para cortar a carne dele. Porque nem o osso dele foi quebrado. Isaías profetizou que nem o osso dele seria quebrado e não foi. Ele sofreu muito, colocaram a coroa de espinho na cabeça dele, apertaram para o sangue derramar, né? Para ser derramado o sangue, e esse sangue foi derramado em nosso favor, para nos resgatar da maldade, da tirania. Deus deu seu Filho para restaurar a nossa comunhão com Ele. Então, aquele que está em Cristo, a Bíblia diz, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quando você tem esse encontro com Jesus, aí o Espírito Santo vem habitar em você. Então você está carregando dentro de você um Deus, né? Uma pessoa da Trindade, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho subiu, está ao lado do Pai, né? À direita do Pai, que é lugar de autoridade, e o Espírito Santo veio para habitar em nós até sempre. E Jesus voltará para nos reconduzir. Então, essa coisa de reencarnar, meu Deus, isso é muito difícil. Eu acho que precisa até ter mais fé para crer nisso do que para crer que Jesus encarnou e morreu na cruz por nós. Entendeu?
Viu, gente? Eu estou falando isso é porque é o maior prazer que eu tenho é compartilhar o plano da salvação. Porque um dia eu fui alcançada. Em julho de 1990, Jesus me alcançou. Eu fiquei assim, eu queria que o mundo soubesse isso. Eu queria que o mundo soubesse, me aconteceu uma coisa fantástica. E eu desejo que aconteça com todos vocês que vão ouvir esse vídeo. Viu? Então, recebam no coração o que vocês vão ouvir. E dê graças a Deus pela sua bondade, pelo seu poder, pela sua graça, que é um favor que a gente não merece. A graça é um favor que a gente não merece. Mas Deus teve o desejo de nos, como diz, outorgar essa bênção. Uma boa noite para vocês. Reflitam.